A igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Leremos o capítulo todo, os versos 1 até o 17. Apocalipse 12, de 1 a 17, a palavra de Deus diz: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho é arrebatado para Deus, até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Hoje eu tenho o privilégio de poder falar sobre esse texto, um dos textos que, provavelmente o texto bíblico que eu mais estudei em todos os tempos, porque foi o ponto central, inclusive, da minha tese de doutorado, esse capítulo 12 de Apocalipse. Um desses textos totalizantes, capazes de, em poucas imagens, em poucas palavras, descreverem a história inteira, toda a história do povo de Deus, da criação à consumação. Poucas imagens, poucas frases, nós encontramos uma descrição da totalidade do plano, do propósito de Deus. Ao mesmo tempo também, a razão das lutas, a razão das perseguições, das dificuldades,
pelas quais a igreja passa e está determinado que ela passe aqui neste mundo. Este texto, meus irmãos, nos mostra a guerra, a verdadeira guerra, que os olhos humanos não podem ver. A guerra invisível, mas real. Aquela que Paulo disse que era a verdadeira guerra. A luta por excelência, que Paulo disse aos Efésios no capítulo 6, ao descrever que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E por isso, Paulo manda a igreja tomar toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa guerra invisível é que é descrita aqui. Até o capítulo 11 de Apocalipse, nessas sessões, os ciclos recapitulativos, ou seja, ele conta a mesma história várias vezes, 7 ao total até o capítulo 22, mas nessas primeiras contadas da história, essas 3 primeiras contadas de história, ele descreveu mais o aspecto visível da perseguição da igreja, como o Império Romano perseguia o povo de Deus, como até hoje nós enfrentamos lutas na sociedade, oposição, inimizade, mas agora a visão se volta para o que está além do que os olhos podem ver e vai mostrar a guerra cósmica, a guerra invisível, antiga, antiguíssima, que se desenvolve longe dos holofotes ou das câmeras de televisão, mas que é a guerra que decide todas as coisas. Vamos entender essa passagem com detalhes. É importante ter algo em mente desde o começo. A chave para a interpretação do Apocalipse está no Antigo Testamento. Quase todas as imagens que João descreve de forma extraordinária, ao longo dos 22 capítulos, ele extrai de passagens, de textos do Antigo Testamento. Lá está o segredo para compreender o significado do Apocalipse. Nós tentaremos fazer isso aqui nesta noite. João agora vai contar mais uma vez a sua grande história, que vai, normalmente, da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Do nascimento, da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo aos céus, até a segunda vinda, com o juízo final, com a ressurreição, com o novo céu e a nova terra. Mas aqui, como eu disse, ele na verdade vai voltar, vai recuar no tempo e na história para algo que vai ao princípio de todas as coisas, a própria criação do ser humano e a uma inimizade que começou nas primeiras páginas do Gênesis. Vejamos então a descrição primeira que aparece no capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu. Ou seja, João olhou para cima e enxergou lá no céu um sinal. Algo extraordinário. Ele está tendo uma visão. É uma revelação de Deus. O que foi que ele viu? O texto diz, uma mulher. Uma mulher, é a primeira descrição. O que ele vê? Uma mulher. Mas como é essa mulher? Diz que ela está vestida do sol. O sol é o seu vestido. Diz que ela tem a lua debaixo dos pés. A lua são os seus sapatos, podemos dizer, ou o estrado dos seus pés. E ela tem ainda uma coroa de 12 estrelas na cabeça. As estrelas do céu, 12 dessas estrelas, formam a sua coroa. Portanto, temos aqui uma descrição de uma mulher gloriosa, extremamente gloriosa. Quem é essa mulher? Logo veremos. Note que em seguida o texto diz que essa mulher está grávida, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, ou seja, o momento dela dar à luz está premente, está chegando, logo vai acontecer o nascimento. Ela está, portanto, essa mulher, no seu momento de maior glória e de maior fragilidade, que é a hora
de dar à luz. Aí está essa mulher, um sinal poderoso nos céus. Um lado dos céus, a mulher domina toda aquela região. Mas então, e aí cria-se todo um suspense aqui. O verso 3 diz, viu-se também outro sinal no céu. Como se dissesse, olhei para o outro lado e enxerguei outra coisa. E essa não foi agradável. Nem um pouco agradável. Viu-se outro sinal no céu e eis um dragão. Grande, ou seja, imenso. Vermelho. Com 7 cabeças. 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. A grandeza do dragão é expressa no versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Aqui está uma descrição do tamanho desse ser colossal, descrito aqui como o dragão. Ele consegue arrastar com a sua cauda 1/3 das estrelas que povoam, que ocupam o céu noturno. E então vem a descrição principal da passagem. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. O dragão se aproxima e para, estaciona, aquele ser monstruoso, colossal, sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu e joga elas à terra. Ele para diante daquela mulher. Com que objetivo? Com que propósito? O texto diz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Completa-se então essa cena de uma mulher gloriosa, grávida, para dar à luz, e do outro lado, um dragão terrível, mau, perverso, gigantesco, parado diante dela, esperando o momento para devorar o filho quando nascesse. Quanto ao dragão, nós não temos dúvida a quem se refere, porque o texto vai dizer mais à frente, lá no versículo 9, que esse dragão é aquela antiga serpente de Gênesis, lá de Gênesis 3, a antiga serpente, e dá nome para o dragão, para que não fique dúvida, que se chama Diabo e Satanás. Os dois principais títulos desse ser, desse anjo caído, descrito aqui como um dragão. Seus dois títulos principais. Diabo, acusador. Satanás, adversário. Ele se apresenta desta maneira, essas são suas características. Mas o que importa para nós inicialmente é entender quem é esta mulher tão gloriosa, tão soberana nos céus, ao mesmo tempo sofrendo dores e tormentos para dar à luz. A tendência de muitos intérpretes, especialmente, é claro, os intérpretes de linha católica, é tentarem identificar essa mulher com Maria. Porque se ela fosse Maria, então há uma descrição, né, da glória de Maria e, consequentemente, se justificaria, então, o culto a Maria, que é promovido, divulgado, né, e incentivado em todas as igrejas que seguem a doutrina romana. Mas, em lugar algum, nós encontramos no Novo Testamento uma descrição de Maria como essa. Portanto, é prematuro identificar essa mulher gloriosa com Maria. Podemos dizer que Maria faz parte dessa mulher, mas não é ela em si mesma. Como eu disse, a chave para interpretar o Apocalipse está no Antigo Testamento. Então nós temos que buscar no Antigo Testamento onde é que nós temos referências a essas cenas que estão descritas aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês, inicialmente, para um texto em Gênesis, capítulo 37, versículo 9. É preciso que nós leiamos esse texto. Gênesis, capítulo 37, versículo 9. Nós temos a descrição da família de Jacó. E especialmente de um sonho de um dos filhos de Jacó, o favorito, né? Chamado José. O texto diz, teve ainda, José no caso, outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo,
sonhei também que, olha aí, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. O sol, a lua e 11. Por que 11 estrelas? Porque o próprio José era a 12ª estrela dos 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel. Veja bem, a mulher gloriosa de Apocalipse é descrita como vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A quem, portanto, João, o apóstolo, está se referindo com essa visão gloriosa? Está se referindo à igreja do Antigo Testamento. A igreja que começa em Gênesis, mas que, num certo momento da história, se reveste das roupas de Israel. Se torna, então, a nação de Israel. Quando Deus chama Abraão, Isaque, Jacó, seus 12 filhos, e então inicia a partir daí a nação, o núcleo básico da nação que um dia habitará na terra de Israel, na Palestina, e que será a nação responsável por trazer o Messias ao mundo. A nação grávida do Messias. A grande promessa de Deus do Antigo Testamento é de trazer o seu Filho ao mundo, de trazer o Messias, o Cristo. Israel, a igreja do Antigo Testamento, é descrita muitas vezes como a esposa de Yahvé, a esposa do Senhor. Muitas vezes uma esposa infiel, como quando Deus manda Oséias, e tantas situações do Antigo Testamento que mostram a Israel como uma esposa não muito fiel ao Senhor. Mas ela é a noiva, ou melhor, a esposa que está grávida. No sentido de que, de geração em geração, a linhagem, a descendência do Senhor Jesus está sendo trazida ao mundo. Mas nós não podemos identificar a mulher apenas com Israel, porque essa mulher já existia antes de Israel. Ela é a genealogia de Cristo. Ela é a raça prometida que vai trazendo Jesus ao mundo. Em Gênesis 3, o Senhor amaldiçoou a antiga serpente, que é citada aqui, que se chama Diabo e Satanás. Disse: visto que isso fizeste, maldita és tu entre todos os animais selváticos. Você vai rastejar todos os dias, vai comer pó. Ele diz algo muito importante então. Colocarei inimizade, uma guerra mesmo, uma inimizade entre ti e a mulher. Aqui está o dragão, diante da mulher. Isto é a inimizade, este é o conflito, esta é a guerra verdadeira, a guerra cósmica, que não começou ontem, mas que começou lá em Gênesis 3. Quando o próprio Deus falou à serpente, ao dragão, a Satanás, e disse: a semente da mulher, ou a descendência da mulher, vai esmagar a sua cabeça. E ao mesmo tempo, disse à serpente: e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa cena, essa figura é que está por trás de toda essa descrição aqui inicial do capítulo 12. Mostrando como o dragão, essa serpente antiga, o grande inimigo do povo de Deus, vem ao longo da história agindo, tentou de todas as formas devorar o filho. Estudar o Antigo Testamento é constatar isso. A cada nova geração que vem ao mundo e que dá sequência à descendência de Jesus, sempre há riscos, sempre há problemas, sempre há dificuldades. Acompanhe a história da genealogia de Cristo e você vai ver que todos aqueles homens e mulheres que estão lá passaram por grandes, terríveis dificuldades.
quase sempre parece estar por um triz. A continuidade do plano, a continuidade do propósito de Deus. Já no início, 2 filhos, Caim e Abel. Abel parece ser o escolhido para trazer o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Então Caim mata Abel. E parece que o plano, o propósito de Deus não vai se cumprir. Mas Deus traz outro filho para Adão e Eva, Sete, o escolhido, o eleito. E através de Sete, segue a descendência. Muitos anos depois, a maldade do homem se multiplica na terra, ao ponto de ser continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus diz, vou destruir toda a criação e todos os seres humanos. Mais uma vez, parece que o descendente não virá. Mas Deus encontra Noé. Noé achou graça diante de Deus. E Deus diz, entra na arca, você e a sua família. Vamos continuar a história. Vamos continuar o propósito. Há tantos momentos, meus irmãos, lá diante do Sinai, quando Moisés sobe lá para buscar as tábuas da lei. E o Senhor fala para Moisés, Moisés, eu vou destruir o povo todo lá embaixo. Eles estão em fornicações, em adultérios, em idolatrias. Eu vou destruir todos eles. Mais uma vez parece que a história acabou. Pelo menos aquela história que segue o projeto inicial. Deus até diz, Moisés, eu vou fazer uma nação de você. E Moisés então intercede de uma maneira que agrada muito ao Senhor. Moisés disse, Deus, isso seria muito bom para mim, mas muito ruim para o Senhor. Como ficaria a sua glória diante dos povos que diriam, esse Deus é esquisito demais. Ele tirou o povo do Egito, salvou eles lá e agora matou todos eles aqui no deserto. Moisés diz, como ficaria a sua glória diante dos povos das nações? Perdoa o pecado do povo, Moisés pede. E Deus diz, vou perdoar. Vamos continuar a história. Página após página do Antigo Testamento é a descrição do dragão diante da mulher. Do dragão terrível, violento, tentando a cada geração destruir, invalidar a promessa, a profecia feita por Deus. Um descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Essa é a espera do dragão. É isso que ele fez por muito tempo, tentando impedir. Apenas para encurtar uma história que se tornaria muito longa, eu quero fazer menção de um momento específico da história de Israel, que está registrado em 2º livro dos Reis, capítulo 11, versículos 1 em diante, que diz que uma rainha chamada Atalia, mãe de Acasias, que havia visto que o seu filho era morto, o texto diz, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Todos os descendentes de Davi, Deus já havia indicado que Davi era a família dentro da tribo de Judá, através de quem ele traria o filho, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então o que faz aqui o dragão? Através dessa rainha chamada Atalia, ela se levanta e destrói toda a descendência real. Diz o versículo 1. Mas olha o versículo 2, ele começa com um mas. Mas, sempre há um mas nessa história. Mas Deus achou Noé. Mas Deus fez a Sara, que era estéril, ter um filho. Mas Deus faz a Rebeca, que também é estéril. Parece que todas as mulheres na descendência de Cristo, né? na linha genealógica de Jesus, são estéreis. Mas Deus está sempre intervindo, sempre agindo e sempre garantindo que o seu plano se desenvolva e continue. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia e não foi morto. Deus
mantendo o fiozinho da história através de apenas um filho, um descendente aqui de Davi. Deus garantindo que ele continuasse o plano eterno para trazer o descendente que esmagaria no tempo e no espaço, na história, a cabeça da serpente. Quer saber qual foi a última tentativa do dragão? Os magos vieram do Oriente, sabiam que nasceria o Rei dos Reis, mas não sabiam onde. Pararam aonde? Em Jerusalém. Para falar com quem? Com Herodes, o rei. O rei não sabia, mas consultou os teólogos. Os teólogos sabiam. É Belém de Judá que vai nascer o Messias. Então, o rei diz: vão até lá e depois me mandem notícias. Os magos, na verdade, foram até lá, mas Deus mostrou para eles que não era boa ideia voltar e contar para Herodes onde estava Jesus Cristo. Ao contrário, né? Dão os seus presentes e vão embora. E José é avisado por Deus, por um sonho, dizendo: vá embora desse lugar. Então Herodes manda matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém, na Judéia. A última tentativa do dragão de devorar o filho nascido. E mais uma vez, derrotado. O capítulo 12, meus irmãos, é a história das derrotas sucessivas do dragão. E o porquê dele estar tão furioso com a igreja. Fez a razão. Ele tem perdido demais. Por isso sua fúria, sua cólera contra a igreja. Veja a descrição do versículo 5, como seus planos são frustrados. Nasceu-lhe, pois, nasceu para essa mulher, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o texto continua: e o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Foi tirado das garras do dragão. Quando o dragão pensava, quando ele se aproximou, certo, garantido de que ele ia conseguir devorar, que ele ia conseguir destruir o filho, justamente nesse momento, o filho é arrebatado, foge, é livrado das suas garras, é livrado das suas mãos violentas e levado até o céu. Aqui nós temos 2 descrições em uma, como é próprio do livro do Apocalipse. As figuras mesclam acontecimentos. A primeira é aquela do Egito, quando José e Maria levam Jesus para o Egito, para que os meninos, né, que foram mortos lá em Belém, entre eles não estivesse Jesus Cristo. Foi arrebatado, foi resgatado. Mas note que o texto diz que Jesus, o menino, não foi arrebatado para o Egito, mas para o trono de Deus. Então o que João faz aqui nessa visão é abreviar toda a história de Cristo. Porque está falando da ascensão de Cristo já. Está falando do retorno, da subida de Jesus aos céus. Mas que só aconteceu depois do quê? Depois de sua morte e depois de sua ressurreição. E na verdade, é a morte e a ressurreição de Jesus que é central para toda essa cena. Porque foi o momento em que o dragão pensou: agora eu devoro o filho. É agora que eu destruo o filho. E não percebeu, porque não tem sabedoria para isso, não percebeu que aquela era sua maior derrota. A Bíblia diz, meus irmãos, que na noite em que Jesus foi traído, durante a última ceia, após ele indicar quem era o traidor, é aquele que come aqui do meu bocado. Após Jesus dizer ao traidor: o que tens que fazer, faze depressa.
Então Judas, a Bíblia diz, Satanás entrou em Judas. E Judas vai e vende Jesus por 30 moedas de prata. E volta depois com a escolta romana para poder mostrar o lugar exato onde Jesus está. Para que ele seja preso. Para que seja morto. O dragão, pondo suas garras sobre o filho e pensando, agora eu vou destroçar esse filho. Agora eu vou vencer, eu vou derrotá-lo. O dragão, Satanás, levando Cristo à cruz. Usando as ferramentas da época, usando os homens, Judas, os sacerdotes, os religiosos que vão lá testemunhar falsamente, usando o maior poder da época, o Império Romano, que é quem de fato pode condenar, e condena Jesus à morte por crucificação. O dragão pensando, agora eu destruo e deixo bem claro para Deus que ele e seu filho não são bem-vindos, esse mundo é meu. O que ele não sabia é que ao fazer isso, ele estava cumprindo o que Deus havia anunciado lá em Gênesis 3,15, quando ele disse, tu, serpente, Satanás, vais picar o calcanhar do descendente. Isso é um ferimento mortal. Mas a segunda parte era difícil para ele entender. Ao mesmo tempo, o descendente vai esmagar a sua cabeça. E a diferença maior nem está ali. Podemos dizer que na cruz, há duas mortes na cruz. Jesus Cristo morre na cruz. Satanás morre com ele. É assim que Hebreus 2,14 diz que Jesus Cristo, por sua morte, destruiu aquele que detinha o poder da morte, a saber, o diabo. Na cruz, Jesus destruiu Satanás, quebrou o poder dele, quebrou os seus direitos, como vai ficar claro na sequência do texto, já veremos isso. Satanás picou o calcanhar do descendente e pensou, venci. Não percebeu que estava sendo derrotado nesse exato momento. E 3 dias depois, mais ainda, quando Cristo ressuscita vitorioso, Satanás não recupera seu poder, não recupera sua força. Esse é o sentido da passagem. Quando ele pensou que ia agarrar o filho com as suas garras, nessa hora o filho foi arrebatado até o trono de Deus. E o texto diz, então, que a mulher, no versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. A mulher aqui, prefigurando a igreja do Antigo Testamento, prefigurando nesse sentido na nação de Israel também, o texto é dito aqui que sai de cena. Ela sai de cena, ela vai ao deserto, ela vai ser guardada lá por 1260 dias. Em todo o Apocalipse, esse número representa o período inteiro da igreja no seu direito de pregar o Evangelho. É a mesma soma, 1260 dias, 42 meses, ou 3 anos e meio, todos dão o mesmo número. Ou um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Todos esses números falam do mesmo período. Na verdade, falam de 2 metades. 2 metades de 3,5. Porque 3,5 mais 3,5 dá quanto? 7. E 7 é o período completo que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Um meio período longo de pregação do Evangelho em todo o mundo. E depois um meio período abreviado, como Cristo disse. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Um meio período abreviado, uma meia semana curta de tribulação,
quando se levantar, aparecer o anticristo. Mas durante esse período, o texto diz, a mulher fica reservada. Se Deus, lá na frente, vai dar uma nova chance para Israel, teremos que esperar. Não é impossível, mas uma coisa é certa. Deus não daria uma outra chance para Israel à parte de Jesus Cristo. Se Israel puder ser salvo, terá que ser salvo pela cruz. Terá que ser salvo pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não por alguma outra forma ou algum outro tipo de salvação. Mas note o que desencadeia essa situação de Cristo nascer e subir aos céus. Então, nascer, viver, morrer, ressuscitar e subir aos céus. Isso desencadeia o versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Uma batalha celeste, uma batalha de anjos, o texto está dizendo. Miguel é aquele que a Bíblia chama de arcanjo. O arcanjo, o anjo principal, o anjo comandante, o general, o chefão dos anjos de Deus, o mais poderoso dos anjos. Ele, liderando um exército de anjos bons, de anjos santos, enfrenta o dragão, que também é um anjo, com os seus anjos, que são demônios, na verdade. E desta batalha celeste, cósmica, não é? Resulta a expulsão do dragão e dos seus anjos, os quais então são precipitados para a terra. Veja, é isso que o texto diz no versículo 9. E foi expulso. Eles não acharam mais, não tiveram mais lugar no céu, então eles foram expulsos. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Alguns pensam que essa batalha é uma descrição de algo que aconteceu antes da criação do mundo. Mas não faz nenhum sentido pensar nisso. Não se encaixa com a descrição de Apocalipse essa ideia. Essa batalha, na verdade, é uma descrição simbólica do momento em que Cristo retornou aos céus após a sua morte, após a sua ressurreição. Na ascensão, ele retorna aos céus. Lembra do capítulo 4 e 5? Toma o livro da mão direita de Deus. E é esse o momento em que ele é coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nos céus. É esse o momento que ele expulsa o dragão, Satanás e os seus anjos e os precipita para a terra, os exila, eles são banidos do céu. Não pode mais retornar aos céus. Só tem um lugar que eles podem estar, a terra. A descrição da ascensão de Jesus em Efésios, veja também essa passagem comigo, em Efésios capítulo 1, versículo 19, mostra justamente essa ideia numa carta, numa epístola. Quando Cristo sobe aos céus, ele põe debaixo dos seus pés os principados e potestades. Veja, verso 19, Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, olha agora aí, o qual exerceu ele em Cristo. Primeiro, ressuscitando-o dentre os mortos. Segundo, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Como? Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Essa é a ideia do poder, dos resultados da ascensão de Jesus. Quando ele retorna aos céus após morrer, após ressuscitar, então ele põe abaixo de si os principados, as potestades, que em Efésios são os demônios. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Portanto, é a ascensão de Cristo, quando ele retorna aos céus, é esse o momento em que o dragão perde sua cadeira lá em cima. Até esse momento, podemos dizer, o dragão tinha um posto no céu. Que posto? Acusador. Veja, volte a Apocalipse 12.
foi expulso do céu o acusador dos nossos irmãos. Aquele que os acusa de dia e de noite diante de Deus, diz o versículo 10. O acusador foi expulso do céu. É claro que essa ideia choca muitas pessoas, porque elas pensam assim, então quer dizer que durante todo esse tempo Satanás estava lá, nos céus, transitando lá? Sim, quer dizer isso mesmo. Ele estava lá. Nós temos até prova bíblica disso, no livro de Jó. O livro de Jó foi escrito depois da criação, portanto, está descrevendo uma situação corriqueira. E diz, pode abrir lá em Jó, ou eu leio, talvez os irmãos prefiram apenas ouvir. Jó 1:6 diz, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, livre acesso aos dois lugares. Rodear a terra, passear por ela, e se apresentar perante o Senhor para acusar. Que é o que ele vai fazer com Jó. Ele vai justamente acusar Jó, dizendo, Jó não é fiel como o Senhor está dizendo. Ele é só mais um pecador. E é só o Senhor tirar algumas coisas dele, que o Senhor já vai ver isso claramente. Essa é a função, esse é o papel de um acusador. Aquele que detinha, aquele que podia exigir a morte dos pecadores. Direito esse que ele perdeu, porque foi expulso do céu. Porque não tem mais condição de acusar o povo de Deus nos céus. É isso que Paulo fala em Romanos 8, que nós lemos na liturgia do culto, Romanos 8:31. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Cristo Jesus quem morreu, morte, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, subiu, ascensão, e intercede por nós. A troca que aconteceu no céu foi extremamente benéfica para nós. Caiu um acusador, subiu um defensor, um advogado, que se assenta à direita de Deus, o Pai, para nos defender. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, a rotina do crente é não pecar. Todavia, se alguém pecar, acontece a exceção. Temos advogado diante de Deus. Tínhamos um acusador, agora temos um advogado, um defensor. Isso foi conquistado pela vitória de Cristo na cruz, que é exatamente o que o texto vai dizer. Observe, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro trouxe vitória para o povo de Deus diante de Deus. E anulou todas as acusações, anulou totalmente aquilo que Satanás podia realizar. Agora, pois já, diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, devido a esta vitória do Senhor, que resultou na expulsão, na derrota definitiva do dragão. E por isso a nota interessante, positiva e negativa do versículo 12, que diz, por isso, festa nos céus, né? Festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ou seja, os céus já estão livres dessa presença incômoda,
Os céus estão livres. Festa no céu e os que neles habitais. Vocês não têm mais que ver essas visitantes nada ilustres. Mas observe o outro lado. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, bravo, furioso. Por quê? Porque perdeu demais. Porque foi sucessivamente derrotado ao longo da história. Porque quando pensou que estava vencendo, quando pensou que a vitória era dele, então levou a maior das derrotas. E que lhe custou um cargo, um posto de acusador. Só lhe resta agora, não tendo mais direito legal, forense, de acusar o povo de Deus nos céus, só lhe resta o quê? Persegui-los na terra. E aqui está a explicação para as perseguições dos crentes lá no primeiro século, mas em toda a história. Onde está Satanás? Neste mundo. Satanás não habita nos céus, porque não pode mais, ele foi expulso de lá. Satanás não está no inferno, nunca esteve no inferno, nunca irá para o inferno. Satanás não é o chefe do inferno. Lugar algum a Bíblia diz que Satanás ou os demônios estão no inferno. Eles estavam no céu e agora estão na terra. E quando for condenado, vai para o lago de que é o infernão final. É o upgrade do inferno, né? É para lá que ele vai após a segunda vinda de Jesus. Ou seja, Satanás não manda no inferno, ele não tem poder nenhum no inferno. O inferno é o lugar para onde Deus manda os perdidos para pagarem por seus pecados. Quem tem as chaves da morte do inferno não é Satanás, é Cristo. O chefe do inferno, eu sei que isso assusta, mas eu tenho que falar. O chefe do inferno é Jesus Cristo. Ele é o chefe dos céus, da terra e do inferno. Ele abre, ele fecha. Satanás está aqui na terra como um usurpador, sabendo que o seu tempo é muito curto, sabendo que não tem a menor chance de reverter a derrota. Sua cabeça foi esmagada, ou seja, seu poder principal, que era acusar, foi quebrado. Só lhe resta então perseguir diretamente os crentes, tentar enfraquecê-los na fé, tentar fazê-los se poluírem com este mundo para perderem a santidade de vida, tentar desanimá-los para que não preguem o evangelho, porque se pregarem, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se pregarem, ele não pode fazer nada. Ele não pode impedir, ele não pode deter, ele não pode impedir uma alma de se converter. Mas ele pode impedir a igreja de pregar. Isso ele pode. E é por isso que ele ataca, é por isso que ele tenta, é por isso que ele lança seus dardos inflamados, mas que podem ser apagados com o escudo da fé, que pode deter os dardos inflamados do maligno. Essa é a cena global que Apocalipse 12 descreve. Por isso eu falei, é um desses textos totalizantes. Ele mostra a inteireza do plano de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ele mostra a história inteira, em 2, 3 quadros. Nós compreendemos o todo, olhando para uma passagem como essa. Mostra o princípio da guerra lá em Gênesis. Mostra o desenvolvimento da semente ao longo da história. Mostra o furor do dragão e suas derrotas sucessivas. Mostra o nascimento de Jesus, sua vitória, sua morte, sua ressurreição, sua subida aos céus. Mostra a razão das perseguições da igreja, o porquê Deus permite, mas ao mesmo tempo, o fato de Deus já ter concedido vitória decisiva ao seu povo. Por isso é um dos textos extraordinários da palavra de Deus.
O texto continua, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Está retomando aquela leitura anterior, ele já falou que ela foi mandada para o deserto para ser guardada por 1.260 dias. Mas agora ele vai dar mais detalhes dessa situação, dizendo: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. É um simbolismo de libertação. Ou seja, novamente, ele não conseguiu devorar o filho, não conseguiu derrotar, ele foi expulso, então ele vai atrás da mulher, mas a mulher também foge das suas garras. É mais uma derrota, é uma derrota atrás da outra. E o texto então diz que a mulher vai até o deserto, ao seu lugar, onde aí é sustentada por um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, ou metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio, 1.260 dias, é a mesma conta, fora da vista da serpente. E aí tem o último esforço da serpente, mais uma vez, perda de tempo. Então a serpente arrojou de sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. E a partir daí, a mulher sai de cena, não há mais menção a ela, porque ela já cumpriu o seu papel. A igreja do Antigo Testamento deu a luz ao Messias. Cumpriu sua missão. Fez o que era necessário. Agora, as atenções se voltam para os outros descendentes da mulher. Veja aí no verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, mas não pôde fazer nada contra ela. Então foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, os cristãos. A igreja do Novo Testamento. A igreja do Antigo Testamento não é mais alvo da perseguição do dragão. Ele não tem acesso a ela, acabou. Mas ele vai perseguir, o texto diz, vai pelejar com os descendentes desta igreja do Antigo Testamento, que é a igreja do Novo Testamento. E para fazer isso, ele vai, o texto diz, se coloca em pé sobre a areia do mar e vai chamar 2 aliados, 2 monstros terríveis, para fazer aquilo que ele pessoalmente não pode mais fazer porque seu poder foi quebrado. Atacar os crentes. Mas as 2 bestas serão alvo dos nossos estudos no próximo domingo, se Deus permitir. Importante até aqui é entender o modo como Deus dirige a história. Entender que existe uma guerra invisível, que é a guerra verdadeira, real, por trás dessa que nós vemos. Se há perseguição do mundo em relação à igreja, seja perseguição direta, seja perseguição velada, seja perseguição no sentido de escárnio, por trás está o dragão. É preciso lembrar que a verdadeira batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A igreja precisa estar preparada para esta guerra. Guerra na qual, muitas vezes, há muitas baixas. O Senhor permite, por razões que são dele, que o seu povo seja muitas vezes atingido. Que o seu povo sofra, como muitos cristãos do primeiro século, que foram mortos, que foram queimados, que foram devorados por leões em arenas. O Senhor pode permitir que o seu povo, ao longo dos séculos, passe por esse tipo de situação calamitosa. Mas isso não significa que o Senhor abandonou o seu povo. Muito ao contrário. Significa que ele permitiu a cólera do dragão, mas por curto tempo. E que logo o Senhor intervirá outra vez. Agora sim, banindo o dragão para o lago que arde com fogo e enxofre. A espera da igreja tem que ser por isso. Pelo retorno de Cristo. Quando então todas as forças malignas serão definitivamente banidas, derrotadas já foram. O que falta é bani-las. Isso o Senhor fará quando Ele retornar, glorioso dos céus. Até lá, não há outra alternativa para a igreja a não ser
resistir. Não há outra alternativa a não ser resistir ao diabo, que está aqui, ao derredor, ele diz, rugindo como um leão, ao derredor, não está lá no céu. Não pode fazer mais nada contra nós lá em cima. Mas espera alguém que dê espaço para ele aqui embaixo. Então ele devora. Resistir, firmes na fé. E esse é o modo como a gente coloca o leão para correr. É o modo como ele fugirá de vós. Resistindo com o escudo da fé. E com toda a armadura de Deus. Como ela está escrita no capítulo 6 dos Efésios. Lembremos acima de tudo, por mais terrível que o dragão pareça, por mais furioso que ele esteja, ele perdeu. É um derrotado. É um suicida. Aquele que sabe que não pode reverter a derrota. Então, sua única intenção é roubar, matar, destruir. Sabe que não pode reverter, mas pode causar alguns estragos. Ele é um cão feroz, preso por uma corrente. Quem segura a corrente é Deus. Não é boa coisa entrar dentro do espaço da corrente. É melhor resistir de longe, sem dar lugar ao diabo. Lembremos, acima de tudo, da vitória de Jesus Cristo na cruz. Da vitória total e absoluta dele. Razão da nossa fé. Razão da nossa esperança. Sempre que o inimigo nos acusar, sim, porque ele não pode nos acusar diante de Deus, mas pode nos acusar diante de nós mesmos. Sempre que ele nos acusar, lembremos do advogado. Lembremos do defensor, da vitória de Cristo na cruz, da sua ressurreição e da certeza de que por causa disso, quem nos separará do amor de Cristo? Nem principados, nem potestades, nem a morte, nem por vir. Nada nem ninguém pode nos separar do amor daquele que venceu. Oremos ao Senhor. Eterno Senhor, eterno Deus, nós te exaltamos pela grandeza dos teus planos, pela soberania dos teus propósitos, pelo modo maravilhoso como tu diriges a história, de tudo e de todos, mas especialmente do teu povo. E o modo como o Senhor preserva a tua igreja ao longo das gerações, conduzindo-a vitoriosa rumo a Jerusalém celeste. Que até aquele momento nós vivamos aqui, Senhor, de forma verdadeira e fiel. Com verdadeira santidade e fervor espiritual, cheios do Espírito Santo e da graça de Deus, praticando boas obras, resistindo ao maligno, pregando o Evangelho, vivendo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.